Então, eu estou aqui com o Daniel, né, registrando aqui, né, ele está entre os 5 primeiros alunos agora com esse novo teste, né? Como é que foi seu primeiro resultado, O Daniel? primeiro resultado foi com uma velocidade muito inferior. Eu estava dando 480 palavras por minuto e menos de Sim. 10% de compreensão. Se foi menos de 10%, eu diria que você não leu, né? Praticamente. Então, 10% são 10 perguntas, cada uma vale 10 pontos, né? Uhum, Quer dizer que você praticamente zerou o teste, né? uhum, 10% pode ser um detalhe, alguma coisa que você lembrou do texto. uhum, Então, isso que a gente fez aí chama-se de incompatibilidade entre a velocidade e a compreensão, uhum. correto? Sua Correto. velocidade não estava compatível com o seu resultado. Então, o Uhum, bacana disso é o quê? O bacana é que estava na média. Na verdade, você apressou, e quando a gente ouve falar leitura dinâmica, a gente quer ler o mais rápido possível, né? uhum. Você tem outros resultados paralelos? Tenho, depois desses 480, ele subiu um pouquinho para, deixa eu ver aqui, na terceira eu consegui 340, 80% de compreensão. Agora foi um teste autêntico, né? Uhum, Então, na verdade, você fez um treinamento, a primeira e a segunda semana é muito em cima da memória, não é? uhum, sem E aí, dúvida. ok, deu 380, foi uma velocidade real. A Uhum, gente não treinou velocidade na primeira e segunda semana. Então, uhum, 380, agora sim, aumentamos a compreensão, ficou uma coisa que faz sentido, né? uhum, A média é 180 a 250 palavras. Ou uhum, seja, você já no segundo teste já atingiu um resultado que quase que o dobro da média nacional, né? uhum. Ah, que outros testes você tem? Depois teve 600 palavras por minuto, 88% de compreensão. Uau, aí sim, né? Já deu uma 600 melhoradinha. já é mais rápido que qualquer pessoa que você conheça, né? Por aí. Ok. Aí depois desse, Depois teve uma queda na velocidade e na compreensão, foi 522 palavras por minuto para 75% de isso compreensão. acontece, só que a gente não chama de queda, a gente Uhum. chama de medo, Não, sem né? dúvida. Ou seja, se deu um pulo de 380 foi para 600, aí de repente no teste ele ficou com medo de não ter uma compreensão tão boa. Isso é Uhum. muito normal na mentoria, tá? Isso acontece lá pela quinta aula, mais ou menos. A pessoa fica com medo, ela reprime o teste. E em seguida, Depois foi 600 palavras com 100% de compreensão. você está ficando perito em tirar 10, né? Parece Ah, que teve 3 testes, né? Praticamente nota 10, né? uhum. Tá. E aí, na sequência, Aí ou seja, a teve gente outro. ficou aí várias semanas antes das 1.000 palavras, né? Isso, eu fiquei 2 semanas sem, por questão de horário também. E aí a Isso. gente Aí voltou saltou para quanto? 97% de compreensão, 1.824 palavras por minuto. Tá. Mas antes desse, teve uma com 800 e pouco, não foi? Eu acho que foi esse de. Foi antes do de antes. Acho que foi alguma coisa Isso. do grupo nenhum. Então, 1.800 palavras por minuto é um resultado de mestre, né? De quem já dá aula, de quem vive disso, né? De quem vive para estudar, de quem lê muito todo dia. É Uhum. uma velocidade que, se você contar, vão dizer para você, na sua cara, que você é mentiroso. Porque foi o que eu pensei. Quando eu conheci uma pessoa que lia um livro por dia, né? Um livro por dia, ou seja, que ela tinha condição de ler nessa velocidade, eu falei, poxa, essa moça está mentindo, caramba. Eu leio pra caramba, leio o dia todo, sou voluntário aqui na biblioteca, só para poder estar em contato com os livros. Eu gostava tanto do livro que eu reformava, encapava, colava os livros que estavam com aquela impostura rasgada.
sabe? Mandava refilar, levava para a gráfica para refilar os cantos que estava com mofo. Ou seja, eu gostava mesmo de estar ali com o livro, né? Eu falei, não, não é verdade isso aí. Mas eu nunca tinha ouvido falar, né, de leitura dinâmica. Então, o que acontece? Eu lia 200 palavras com 30%. Tá? Então, é um resultado muito bom. E tem a coisa mais fácil é provar se você tem leitura dinâmica ou não. Como é que faz? Mas se a pessoa te dá um tempo, você lê e ela pergunta. Ah, uma vez eu estava no Colégio Militar de Brasília, foi a primeira escola que eu dei aula. Tá? Então, um aluno falou assim, tá, achei legal isso aqui, ler rápido e tal, mas como é que você prova que isso é verdade? Então, eu pensei assim, ué, você pega um livro, escolhe uma página, aí eu vou ler, você vai marcar quanto tempo eu gasto e eu vou explicar, né? Não sei se eu já te contei essa história, mas ele voltou com um monte de gente, o pátio lotado da escola. E aí foi um sucesso, né? Porque eu subi numa cadeira ali, expliquei, eu tinha aí 17 anos nessa época, né? Então era praticamente da idade dos alunos ali, né? Então foi a primeira vez que eu descobri que na leitura dinâmica você é capaz de explicar o que você leu. Tá? Então é fácil, é só você pedir um texto, ler e explica. Isso acontece muito no trabalho, viu, Daniel? Você vai ver o seguinte: você vai estar lendo um texto com uma outra pessoa, você vai acabar, e aí a pessoa vai duvidar. Então, conta aí o que você leu. Acontece uma coisa parecida no filme do Superman, tá? Ele vai tomar café com uma pessoa do trabalho, e aí, enquanto ele colocou o biscoito e deu um gole, ele leu o livro todo. E aí ele justificou que era leitura dinâmica, certo? Mas é claro que é ficção, certo? E eu não conheço ninguém que leia assim, a não ser o criador da fotoleitura, Paul Schiller. Diz ele que consegue ler acima de 20 mil palavras. Caramba. Tá? Mas ele mesmo conta no livro dele que uma vez deram o estatuto de uma universidade e ele não foi aprovado, porque ele não explicou com detalhes. Mas um estatuto não é bem um livro, concorda? Então, eu não vou dizer que sim nem que não. Bom, essa semana você vai continuar treinando os 2 cadernos, tá? Para o quê? Para estabilizar a tua velocidade, mas para estabilizar, e na semana que vem eu vou te passar uma ferramenta nova. Beleza. É uma ferramenta que eu só passei para 2 alunos, tá? Mas por conta, assim, passaram de 1.000, estão com 1.200, 1.500, tá? Ela só é adequada para esses alunos, tá? E aí você vai aprender a usar uma técnica de memorização para conseguir ter precisão na hora de explicar o livro por parágrafos. Beleza. Você pode fazer isso com capítulos inteiros. Eu fazia isso, né, nas minhas palestras. Eu também trabalhava com parapsicologia, então eu lia livros, memorizava os índices. Quem tem memorização é muito fácil. E memorizava os capítulos por parágrafo, tá? E aí você passa por gênio. Na verdade, não é genialidade, é uma genialidade que todo mundo pode ter. É treinamento com técnicas sobre o conhecimento do cérebro, certo? Maravilha. Então, até o próximo, né? Até a semana que vem. Obrigadão. Muito obrigado. Fechado aqui.